Olá, queridos alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do sexto ano. Hoje nós vamos recapitular a unidade 7, tipos de clima. Na semana passada, nós recapitulamos a unidade 6, dinâmica da atmosfera e espaço geográfico, tá? Então, essa semana nós vamos trabalhar com os tipos de clima das páginas 22 a 35 do livro didático, tá bom? Então, vamos lá começar? Acompanhe as páginas, tá? Vamos começar aqui pela página 22, tá? Com os objetivos da nossa aula de hoje. Nós temos o objetivo ao estudar a unidade 7, por exemplo, compreender a classificação da Terra em zonas térmicas, identificar a relação entre movimentos que o planeta realiza no espaço e os padrões climáticos, reconhecer os principais tipos climáticos do Brasil e do mundo, compreender as relações entre atmosfera, ambiente e também sociedade, tá? Na página 22 ainda, nós temos as zonas térmicas, né? Que é a forma de classificação climática mais genérica que divide o planeta em faixas ou zonas térmicas. Estas faixas, né, elas são compreendidas entre paralelos especiais, como o Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Nós também temos a presença aí nas zonas, desse mapa de zona térmica, do Círculo Polar Ártico e também Antártico, tá? Aí nós temos as zonas climáticas, que são a intertropical, nós temos a temperada e também temos a polar. Bom, nós temos o eixo inclinado da Terra. Né? Para compreender o processo de inclinação do eixo terrestre, imagine que uma linha atravessa o interior do planeta de um polo a outro. Tá? Essa linha é o que chamamos de eixo da Terra. Continuando esse raciocínio, pense em um sistema solar, com um imenso disco plano sobre o qual a Terra e os demais planetas percorrem suas órbitas em torno do Sol. O eixo de rotação da Terra está inclinado em cerca de 23 graus e 27 minutos em relação à reta perpendicular, né, ao plano formado pela órbita do espaço terrestre. Então, nós temos aí a imagem no lado direito que demonstra o eixo inclinado do planeta, tá? E nós temos um globo, né, onde é possível observar que esse eixo, né, inclinado da Terra está representado aí pela linha vermelha que está tracejada, né, com alguns tracinhos aí fazendo o corte, demonstrando o processo de inclinação da Terra, tá? E essa inclinação da Terra, ela corresponde a 23 graus e 27 minutos, tá? Aí nós temos os movimentos do planeta e também de padrões climáticos, tá? Você sabia que enquanto lemos este livro, nossa casa ou escola, por exemplo, apesar da sensação que termos de estar parado, nós estamos em constante movimento, tá, gente? Porque o planeta Terra, ele não fica parado, ele está se movimentando, tá? Fazendo um movimento de acordo com o seu período, tá bom? Aí nós temos aí a imagem do Sol, nós temos o planeta Terra. Aí o planeta Terra, ele realiza dois movimentos, né? Que o movimento de rotação é onde ele gira em torno do seu próprio eixo. E o translação, que é onde a Terra, ela gira em torno ao redor do Sol, ok? Aí, como já falei anteriormente, o movimento de rotação e de translação. O rotação é aquele que a Terra realiza em torno de si mesma e é responsável pelos dias e pelas noites. No movimento de translação é o movimento que é um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. E esse movimento de translação ele é responsável pelas estações do ano, tá? Aí nós temos a presença aí do ano bissexto, né? Que
nós podemos definir o movimento de translação como um caminho que a Terra percorre ao longo de sua órbita em torno do Sol, e esse caminho dura 365 dias e 6 horas. Portanto, há uma pequena diferença de 6 horas, ou um quarto de dia, entre o tempo gasto do movimento de translação da Terra e os 365 dias que compõem o período de convecção, chamamos de ano. Assim, cada 4 anos, a soma dessa diferença resulta em um dia, que é acrescido no calendário do mês de fevereiro também, tá? Geralmente, o mês de fevereiro, ele tem 28 dias, mas quando é o ano bissexto, que ocorre de 4 em 4 anos, fevereiro ele ganha mais um dia para que seja descontado, né? Vamos dizer assim, esse período aí que fica 365 dias mais 6 horas, tá? Não se tem nem uma hora equivalente a um dia inteiro, tá? É como se fosse metade de um dia, ou um quarto de dia, tá? Como o texto se refere. Aí nós temos as presenças de estações do ano, que são as condições climáticas dos lugares onde nós moramos, né, vivemos, não permanecemos as mesmas durante o ano todo. Então, sempre vai estar tendo alguma variação, né? Às vezes há variações maiores, outras menores. Nós temos épocas aí que chovem mais, outras já são mais secas. E pode coincidir com épocas também mais quentes e épocas também mais frias, né? E as estações do ano, elas são verão, outono, inverno, primavera, tá? Um momento. Como verificamos, a Terra representa uma inclinação do seu eixo de 23 graus e 27 minutos. Se considerar essa característica ao imaginar o movimento de translação do planeta, veremos que durante parte do ano o hemisfério sul estará mais voltado do Sol, enquanto durante parte ocorrerá com o hemisfério norte, tá? Aí nós temos a imagem que representa o Sol e as estações do ano e as posições da Terra durante cada estação, tá? Então, cada estação do ano que representa aí através do movimento de translação, né, que a Terra faz, está fazendo seu movimento ao redor do Sol, ocorre em períodos específicos, né? As estações do ano. Aí nós temos as 4 datas representadas nesse esquema, nesse quadro, para identificar as estações do ano, tá? Nós temos as datas, as nomenclaturas. Então, o solstício de verão, ele ocorre em dia 22 de dezembro. O equinócio de outono ocorre dia 21 de março. O solstício de inverno ocorre no hemisfério sul, dia 21 de junho. E o equinócio de primavera para o hemisfério sul e outono para o hemisfério norte, por exemplo, ocorre no dia 23 de setembro. Aí nós temos os tipos de clima do Brasil e do mundo, tá? Ter conhecimento sobre a movimentação do planeta do espaço, uma dinâmica das estações do ano, auxiliam a compreensão dos diferentes tipos de clima do mundo. Saber a classificação de zonas térmicas é útil, mas não é suficiente para entender as características regionais que interferem o clima. Por exemplo, tais como as formas de relevo, são fatores que interferem no clima, tá? Os tipos de cobertura, superfície local e outros fatores, tá? Afinal, é notório que a mesma zona térmica existam diferentes tipos de clima, com grandes variações. No Brasil, por exemplo, na zona intertropical, podemos encontrar climas secos no interior do Nordeste e climas chuvosos na Amazônia e nos litorais. Há ainda climas secos durante parte do ano chuvoso e em outros períodos, conforme as estações, como ocorre na porção central do país, tá? Aí nós temos os tipos de clima. Vamos dizer aqui que, por exemplo, nas próximas páginas que vocês vão estudar agora comigo, nós vamos verificar alguns tipos climáticos existentes no globo, né, no globo terrestre, de acordo com a classificação de um cientista chamado, esse cientista ele é alemão,
e o nome dele é William Köppen, tá? E que ele elaborou no início do século XX uma classificação que até hoje ela é muito utilizada para ser de fácil entendimento para para os pesquisadores e uma população geral e também para os estudantes. Nós temos presença do clima equatorial, que ele ocorre principalmente na América do Sul, sobre a floresta amazônica e na porção central ocidental do continente americano. Onde os locais onde ocorre esse tipo de clima se caracteriza pela vegetação muito densa e pelas florestas equatoriais, tá? Nós temos clima tropical, tá? Esse tipo de clima ocorre principalmente na América do Sul, na África e no sul da Ásia, além de uma porção norte da Austrália. No caso do Brasil, esse tipo de clima predomina em toda a porção central do território, parte da região nordeste e boa parte do litoral. Nessa área atuam diferentes subtipos de clima tropical, tá? Na faixa costeira do país. Por exemplo, observamos um clima tropical mais úmido. Aí nós temos o clima subtropical, que ele costuma ocorrer ao norte do Trópico de Câncer, do Sudeste dos Estados Unidos ou até mesmo ao sul do Trópico de Capricórnio. E a sua característica marcante consiste nas 4 estações de ano bem definidas, tá? Então, quando as 4 estações de ano estão bem definidas, é onde ocorre o clima subtropical. Nós temos a presença do clima temperado, que ele tem algumas semelhanças, tá, com o clima subtropical, porém essas estações do ano elas são ainda mais bem definidas do que no subtropical. Os invernos são até mais frios e costuma haver precipitação de neve, tá? No clima mediterrâneo, ele é um tipo climático ausente do Brasil, por exemplo, e diferentemente do que ocorre na maioria dos outros tipos de clima, a concentração das precipitações se dá no inverno, quando há uma combinação de chuva e frio, sendo esta a sua principal característica, tá? Aí nós temos o clima desértico. No clima desértico, a gente no Brasil tem a característica de aridez, isto é, um nível muito baixo da umidade e vapor de água no ar, tá? Aí nós temos o clima semiárido, que também é conhecido como clima de semidesértico. O semiárido é caracterizado por ser um clima seco e, no entanto, uma regularidade de chuvas maior do que os desertos, e em geral apresentam 2 meses de chuva por ano, exceto anos de seca. Aí nós temos a presença do clima frio, que é caracterizado por baixa temperatura durante quase todo o ano. Mesmo no mês de verão, dificilmente ultrapassam aí os 20 graus Celsius, tá? Nós temos o clima polar, que predomina nos extremos norte e sul do planeta, e sua principal característica são as temperaturas muito baixas e quase inferiores a 0 graus. Nós temos o clima frio de montanha, que o clima frio de montanha é observado nas áreas de maior altitude do planeta, especialmente as grandes cordilheiras dos Andes. Na América do Sul, nós temos os Alpes na Europa e o Himalaia na Ásia. Então, a atmosfera é meio ambiente, né? Um ambiente também sociedade, tá? Então, a geografia ela sempre busca explicações para os fenômenos existentes no nosso planeta e em outros planetas também, tá? Então, tudo que ocorre sobre a superfície terrestre é resultado da relação entre a sociedade e também a natureza e produção do espaço. Então, as nossas ações se desenvolvem em meio do ar atmosférico que estudamos até aqui, e ele apresenta um grande dinamismo, influenciado de maneira direta e as atividades da sociedade sobre uma superfície terrestre. Podemos dizer, portanto, que o clima e o tempo atmosférico também são parte do espaço geográfico. Atualmente, cientistas do mundo todo, eles estudam as alterações climáticas globais por meio de análises, tá bom? Então, não é só, eu acho, ou então, eu observei aqui
de qualquer jeito eu vou colocar. Não. São análises, estudos bem detalhados, com muitas provas, tá bom? Científicas. E aí nós temos a imagem do furacão Catarina, que ele atingiu o estado de Santa Catarina, que ele pode ter sido previsto, mas mesmo assim ele ocorreu, tá? Porque essa área ela é propícia de furacão. E infelizmente nós observamos no lado direito uma casa totalmente destruída pelo processo de furacão, né? Aí nós temos a presença das ilhas de calor, tá? Que são esse tracejado vermelho, que passa da área rural, bairro residencial suburbano, aí a zona comercial, aí vão para o centro da cidade, aí passa pelo bairro residencial e parques e praças, o bairro residencial suburbano novamente, também a área rural agrícola, né? O fenômeno atmosférico, conhecido, por exemplo, como ilha de calor, consiste em uma área urbanizada que apresenta temperaturas mais elevadas do que seu entorno rural, ou menos urbanizadas, tá? Diversas características modificam o balanço energético da superfície. Conforme você estudou no capítulo anterior, por exemplo, na unidade 6, existe alteração de observação aí da própria temperatura e também o processo de absorção da energia solar, que aumenta a temperatura das regiões centrais das cidades. São muitos fatores que influenciam para que hajam ilhas de calor, né? Que elas ocorram aí até com mais frequência. Esses fatores são tipo de superfície, a superfície pavimentada, asfalto, concreto, plantação de ruas, avenidas, estacionamentos, construções e prédios, casas e etc. Que é aquecida pelos raios solares e libera também o calor para o atmosférico. Presença de vegetação, onde ocorrem as plantas, elas absorvem parte da energia solar para realizar sua fotossíntese e também liberar o oxigênio, tá? Pro ar, ok? Partículas sólidas e gases poluentes. As áreas urbanas apresentam grande concentração de veículos, indústrias. Estes lançam na atmosfera gases e partículas que acentuam o efeito da estufa natural. E nós temos também a presença da verticalização do espaço urbano, que é a presença de grandes edifícios, né? Quando o espaço urbano ele não tem como mais crescer horizontalmente, ele vai crescer verticalmente, através de vários edifícios para moradia ou até mesmo para relações de trabalho, tá? Que geralmente ocorre nas áreas centrais das cidades e prejudica também a circulação dos ventos, o que também dificulta a dissipação do calor. Aí nós temos o exemplo das chuvas torrenciais, que está relacionada a grandes temporais e vem se repetindo. Isso ocorre quando os índices de chuva, né, as precipitações, são alcançados normalmente no período das semanas e são atingidos em poucas horas, tá? Então, o que seria uma previsão para semanas, elas são atingidas em poucas horas, então ocorrem essas chuvas torrenciais, causando problemas que afetam principalmente grandes cidades, onde o adensamento populacional ele é muito grande e a necessidade de vias de circulação de moradia leva uma intensa ocupação do solo, mesmo em áreas onde há presença de casas, então onde também não é recomendado, e mesmo em áreas também que são proibidas, a questão da construção, proibidas por lei ambiental, mesmo assim as pessoas acabam não tendo outra escolha e fazem sua casa nesses locais. Aí, no lado esquerdo, nós temos a presença das grandes cheias, né? Quando o rio ele enche demais ou então associado às chuvas. E ocorre em Anamã, tá? Esse exemplo. E nós temos o alagamento
em Franco da Rocha, que é um exemplo também das chuvas torrenciais, tá? Que em poucas horas atingiu um número bem elevado, que poderia ter sido em dias ou até semanas, tá? Nós temos os furacões, que são exemplos de fenômenos naturais que causam grandes perdas e pode haver algumas dificuldades quando se trata desse tema, por exemplo, pois não se deve confundir furacão com tornado. Então, os furacões, eles são tempestades ou ciclones tropicais que se formam sobre os oceanos em áreas de baixa pressão atmosférica, tá? Ciclonais, receptoras e dos ventos. Nos locais onde a água apresenta temperaturas mais altas, por volta de 27 graus, a temperatura da água favorece a umidade elevada do ar e as baixas pressões causam a formação de um sistema de nuvens muito carregadas. Os ciclones tropicais podem durar vários dias, no entanto, quando entram em contato com os continentes, a tendência é que eles desapareçam gradativamente, pois se afastam do principal combustível e a água quente evapora do oceano. E aí nós temos a presença dos tornados, que são vórtices de ventos muito violentos que se formam em meio a fortes tempestades, em geral associado ao encontro de massas de ar, como nuvens carregadas, de umidade e até mesmo temperaturas diferentes. A formação de um tornado está relacionado a centros de baixa pressão que ocorrem durante as tempestades. Tais centros atraem o ar de outras áreas e sugam para a nuvem, tá bom? E aí tem o Saiba Mais, que fala um pouquinho mais sobre tornados e furacões, né? Os danos que eles causam, tá? E a sua modificação aí no ambiente. Meus queridos alunos, realize as atividades com muita atenção, atualizando o seu caderno, livro didático e livro de atividades também. Em caso de alguma dúvida, estarei ali no privado, assim que possível, estarei respondendo a cada um de vocês. Boa aula a todos, prestem bastante atenção e realize todas as atividades, meus amores.